Vamos falar hoje, às 11h30, daqui a pouquinho já deve estar entrando aí o Roberto Lee, que é o cara que está viabilizando realmente a exposição direta dos brasileiros ao exterior, facilitando realmente o operacional dessa exposição direta ao mercado americano maior, né, do mundo. Bom dia, pessoal! Olha, vai entrando aí, manda essa live, manda um aviãozinho para todo mundo que tá aí, para os seus amigos. Ó, o Li, o Ritemãe está na área e o Li também já chegou. Já aceitei aqui a solicitação. Oi, Tata. Olá, Li, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Bom ótimo. dia, prazer estar aqui. Obrigada por aceitar aí o convite. Sei que deve estar uma rotina acelerada por aí. Não, imagina, sempre fico feliz quando recebo esses convites. Mas é muito bom poder conversar contigo ainda mais, né? Essa semana eu tenho falado bastante sobre a questão da diversificação e da importância da exposição dos investimentos ao exterior no mercado americano. Você sabe que na Convex a gente já vem com essa filosofia desde o início, né? Da Convex, com a proposta de trazer recomendações para o investidor brasileiro investir diretamente no mercado americano. Sim. Mas você é o cara que está proporcionando, assim, viabilizando o operacional, né, do investimento direto nos Estados Unidos, como nunca antes, eu acho, o brasileiro teve essa possibilidade, né, Li? Só que na indústria brasileira a gente é muito atrasado nessa frente, né, na frente de conexão internacional. Então, acho que do ponto de vista de indústria, é uma pena que a gente tenha demorado tantos e tantos anos para encarar essa deficiência. E do lado do empresário é uma oportunidade tremenda também. Então, como criar uma infraestrutura para atender uma demanda tão reprimida durante tantos anos, que faz que tem um efeito tão traumático na sua ausência, né? Então, não é só a conexão com o mercado internacional, não traz só novas possibilidades de investimento, mas traz grandes possibilidades ou viabiliza necessidades de proteção. Em momentos como esse que a gente está vivendo, fica mais óbvio. A gente viveu muito recentemente, né? Então, no início da pandemia, a gente viveu isso também, agora novamente. E são ciclos que vão se repetindo, né? Mas a gente fala mais ao longo da nossa conversa. Mas eu lembro de uma live que você e o Richard fizeram, foi pouco antes, assim, da pandemia, e vocês estavam falando exatamente sobre isso. E a gente vê que essa coisa que parece que agora tá mais... Parece até óbvio, né? Você investir direto no exterior. E como é que você está vendo, assim, essa mudança de mindset? Eu sei que é um processo, né? Passa pela parte educacional também. Como é que você está vendo, assim, essa mudança do investidor brasileiro? Assim, a gente como sociedade, do ponto de vista financeiro, é inacreditável como a gente é isolado, né? Acho que as barreiras imaginárias da fronteira mundial, né, do Brasil, já caíram para quase todos os setores, né? De moda, educação, sei lá, entretenimento, música, né? Agora, no mundo financeiro, a gente ainda não se relaciona com outros países, né? A gente vive literalmente numa ilha. E o desconhecido, ele é perto do arriscado, não é? Traz angústias muito grandes. Então, o que eu vejo, assim, num passado muito recente, né, quando a gente fala de investimento no exterior, no imaginário popular, a estrutura do conhecimento era muito parecida com a ilegalidade. Acho que após 2 anos aí de trabalho bem intenso na conversa com o ecossistema, acho que a gente está saindo desse imaginário popular, puta, esse negócio meio é proibido, né, para algo que deve ser muito difícil. Então, mas já começou a andar. Daqui a pouco a gente deve entrar para um ambiente onde não é que isso é fácil e é simples, e sim, isso é algo natural na vida de todos nós, né? A gente deve ter uma penetração internacional nas carteiras dos brasileiros, quando o mercado ficar maduro, entre 30% e 50%. O fato é que a gente está no zero, né? Então, essa elasticidade inicial é onde a gente constrói os conceitos básicos, né? E hoje é na angústia, né, Tata? Então, as pessoas ficam muito... Assim, era uma angústia muito parecida com sair do banco. Lembra? Vou sair da poupança
para investir numa LCI, numa LCA ou numa ação, numa corretora. São angústias meio parecidas, né? Pô, agora eu vou ganhar o mundo, né? Então, mas enfim, faz parte da evolução do mercado. Podia ser mais rápido, né? Mas que bom que ela está acontecendo. Tem algum comparativo assim que mostre em relação ao brasileiro que tem o percentual já exposto ao mercado americano e outros países aqui da América Latina? A gente é com certeza mais atrasado, né? Hoje a gente deve ter algo em torno de 500 mil brasileiros investindo diretamente aqui nos Estados Unidos. O que, assim, pouquíssimo tempo atrás era zero, né? E 500 mil também é um número parecido com o que era da própria B3 alguns poucos anos atrás, não é? Mas se a gente for comparar não o número de investidores, mas a penetração nas carteiras, se for pegar países como o Chile, passa dos 70%, né? E tem alguns países que acontece pelo bom desenvolvimento do mercado, como o Chile, né? Colômbia, que tem uma alocação boa também, e também pela dor, como a Argentina, né? Também pela dor, como Venezuela, onde não dá mais para ter dinheiro lá dentro, você tem que mandar tudo para fora. Então a pergunta é como é que a gente vai se desenvolver? Não é? Do lado positivo, né? De uma migração natural, uma expansão do mercado brasileiro para o exterior, ou será pela dor, onde a gente exporta o mercado? Não é? Então acho que nossa contribuição aqui tenta ser nessa, é como a gente induz a indústria nacional. Quando eu digo indústria nacional, não é só corretora, né? É o ecossistema todo, né? Então vocês, por exemplo, são precursores, falam de investimento internacional do ponto de vista de educação financeira, né? Na análise. Mas como é que a gente vai fazer também o regulatório andar? Né? Como é que a gente vai fazer também outros competidores se moverem para o internacional para abrir, de fato, a fronteira para todo mundo? Acho que são essas as... Agora, depois de penetração, a gente é muito pouco, tá? Se comparar em volta, ou se comparar com países que têm mais ou menos o desenvolvimento econômico do Brasil, você deveria estar no mínimo em 30%. O ponto é, o Brasil ele tem uma característica um pouquinho diferente, né? E ele engana a gente, porque geograficamente a gente é muito grande. Tem muita gente no país. E mais que isso, não estou falando que é um país rico, mas é um país que tem muita liquidez, muita quantidade de dinheiro, falo assim. Tem uma quantidade de dinheiro muito maior que o sistema financeiro de mercado de capitais é capaz de acomodar, né? Então a gente tem muita grana para um mercado de capitais muito pequeno, então precisa buscar investimento fora do país, seja para proteção, seja para buscar rentabilidade, né? Então a liquidez brasileira não cabe no Brasil, né? Dito isso, eu acho que a gente deve ter, quando o mercado amadurecer, para cima de 50% de penetração internacional. E você sabe que eu fiz uma das lives que eu fiz essa semana do Portfólio Sem Fronteiras, foi com um tributarista, a gente falando sobre a questão das estruturas jurídicas de exposição no exterior, né? E eu comentei com ele justamente sobre essa questão que você falou ali no início, de flertar da pessoa ter uma ideia até da próxima ilegalidade quando se tratam de instrumentos jurídicos de exposição totalmente legais, né? Se você fizer também tudo da forma correta, mas legais, de exposição direta, uma forma de você investir no exterior. E agora eu sei, eu tava vendo, parece que a Avenue lançou também alguma coisa agora direcionada à pessoa jurídica, né? Exato, a gente agora tem a gente embarca o que a gente chama de PIC, né? Que são as empresas offshore. E olha como você tem os retrocessos, né? São veículos financeiros que você constitui em paraísos fiscais, BVI, né, British Virgin Islands ou lá, Panamá, e que que você usa para investir aqui nos Estados Unidos. São instrumentos que são usados literalmente assim há décadas, tá? Pelos grandes milionários, né? Mas também pelos políticos, né? Então, você teve esse retrocesso ali do Guedes recentemente, né? Como se uma offshore fosse algo que ninguém deles tem, né? Então, é uma estrutura que é regulada, é usada por investidores do mundo inteiro para acessar as jurisdições como a dos Estados Unidos. Recentemente a gente começou a embarcá-las também. Então hoje aqui na Avenue, é que depende do perfil do cliente, é mais adequado você investir diretamente na sua pessoa física, dependendo do perfil, é mais adequado você investir através de uma offshore, ou de uma dessas PICs. Então por que a gente fala? Um cliente menor, aquele que vai fazer vendas com menos de R$ 35 mil por mês, é melhor estar na pessoa física.
que você tem uma isenção total de imposto de renda, o carrego é mais simples, né? Funciona bem. Se o cara começa a ter muito giro, né? Ou ele vai ter um patrimônio muito alto, sei lá, US$ 500 mil, aí começa a fazer sentido ele ter uma dessas estruturas, que na verdade é uma empresa de investimento, né, constituída, sei lá, numa dessas ilhas, né, por pegar BVI aqui, aí você pega esse veículo, constitui lá, você emite, como se fosse assim, você emite o CNPJ lá, e você usa Sim. este veículo para abrir uma conta numa instituição financeira americana. Então a Avenue agora passa a abrir essa conta também. Então pessoas que já têm mais patrimônio, né, que precisam se defender, às vezes de imposto de herança, ou mesmo algum diferimento fiscal que ela quer ter, elas podem usar agora essas PICs aqui conosco. Tá? Sim, essa Então, parte sucessória facilita muito, né, esses instrumentos jurídicos. assim, todos são simples. Né? Assim, eu tive a infelicidade de participar de um processo de sucessão no Brasil. Né? E você tem um invento, no Brasil é um inferno. Né? Acho que eu fiquei Verdade. 6 anos para fechar o inventário. Aqui você faz em uma semana, 2 semanas, entendeu? Então, é engraçado como essas distorções, né, essas, não sei nem se são inverdades, são inverdades, mas no imaginário, assim, a sucessão fora do Brasil é muito difícil, é muito mais simples. No Brasil é que ela é difícil, não é? No Brasil que Verdade. você fica anos e anos. Agora, no Brasil ela pode ser barata, né? Então, tem estados que cobram 2%, né? Outros 4%, outros 5%. Aqui nos Estados Uhum. Unidos, se você não tiver no veículo correto, dependendo da sua estrutura, ou pode ser 0% ou pode ser 40%, não é? Sim. Então, você precisa ter essa preocupação. Então, clientes individuais, que vão ter ali uma carteira, vou tentar falar em reais ali, sei lá, de R$ 500 mil, um casal, pô, vai na física, né? Fica muito barato assim, essa sucessão. Se você começa a ter mais do que isso, você pode investir ou através de fundos, que é um negócio que a gente lança agora, fundos que são constituídos também fora dos Estados Unidos, mas negociados aqui, e aí você pula essa obrigação de imposto de sucessão aqui nos Estados Unidos, ou se tem muito patrimônio, use uma PIC, né? Pois Um é, offshore. você tava falando sobre essa questão do imaginário das pessoas, que acha que tudo é mais complexo, é mais difícil. E foi justamente essa percepção que eu tive quando eu comecei até a trabalhar na Convex, quando a gente criou a Convex e a gente começou a trazer essa filosofia para o mercado. Lógico que quem trouxe essa filosofia para mim foi o Richard, né? E as pessoas falavam assim, não, mas é muito difícil investir no exterior. Eu falava, mas de onde é que a pessoa está tirando isso? Porque quando eu fui ter a minha primeira experiência, por exemplo, utilizando a Avenue, é muito prático, é muito simples de você fazer as operações, assim. Então, parece que está relacionado a esse imaginário que as pessoas criaram. Essa parte de sucessão também eu vejo que é um ruído que muitas vezes, né, a gente vê por aí o pessoal falando, mas é também uma questão de, a partir do momento que a pessoa entende como funciona, né, isso pode, essa barreira inicial pode se desmistificar. Tata, vou falar assim, eu passei minha vida inteira em corretora do Brasil, e a gente brigava contra os bancos, né? Então, assim, para quem interessa achar, no passado as pessoas falavam assim, investir na corretora é perigoso, é muito difícil, muito complexo, só para clientes milionários. Eu falei, há 10 anos atrás. E os bancos falavam assim, não abre conta na corretora, porque a corretora, puta, é super difícil, complexo, tem que recolher imposto. Meu, você vai se embananar todo. E, by the way, eu tenho o mesmo produto aqui em ações, um fundo de ações aqui da Petrobras aqui para você, né? E eu te vendi um negócio a 4%. Né? Depois você Sim. descobriu que investir nas corretoras, em plataformas abertas, é um negócio extremamente simples, natural e muito melhor. Hoje, em relação ao exterior, a gente vê as mesmas corretoras e os bancos, né? Mas as mesmas que sofreram tantos anos com isso, falando assim, puta, investir no exterior é complicado, você vai se embananar todo, tem imposto, herança, não sei o que lá. By the way, eu tenho o mesmo produto aqui, toma um BDR, você nem precisa abrir conta lá fora. Né? Então, Bem assim, você vê que assim é o mesmo. mesmo ciclo, né? Então, para o mesmo ciclo, você tem geralmente a mesma resposta. Então, o mercado vem inteiro para cá. Pra você ter ideia, a Avenue hoje sozinha tem mais custódia do que todos os BDRs somados têm no Brasil. Né? Agora a gente começa a fazer esse movimento também para os fundos. Você tem feeder funds, tem fundos no Brasil que investem no exterior, Tata? Igual no passado, você tinha aquele fundo que hoje em dia ficou meio ridículo, né? Fundo de Sim. Petrobras, não era? Agora você tem fundo que compra uma ação, até fundo de XP. Depois você tem fundo de um ETF.
né? Então, assim, são ciclos que envelhecem muito a indústria, mas aceleram também a expansão por uma nova categoria. Então, eu acho que a gente vai ver isso acontecendo muito rapidamente, tá? E essas E angústias tem, caem. Li, tem uma É, pessoa aqui, um participante que quer entrar na nossa live. é. Você conhece? Imagino quem seja. Vou liberar aqui o Ritem Band para ele entrar na live. Ele quer participar do bate-papo. Manda Peraí, ele. já liberei. Fala, seu Entrou. Richard. Fala ali, fala Tatá. Tá me ouvindo bem? Sim. Bom, prazer falar com você mais uma vez, Li. É meu. Te admiro como pessoa, como empreendedor. E só para contextualizar o pessoal, né, já que vocês estão falando das mudanças brasileiras, para quem está assistindo a gente se assustar, só para vocês terem uma ideia, para o investidor estrangeiro acessar nosso mercado, ele só consegue, né, de certa forma, com o anexo 4, lá no começo dos anos 90. E então, imagina que até os anos 90, a Bolsa Brasileira era literalmente uma ilha só investidores domésticos. Então, assim, o mercado sempre muito fechado, até para o estrangeiro, né, ter acesso à nossa indústria. A própria indústria de fundos, né, Total. engatinhando, né, totalmente, né, várias modalidades. E aí a gente foi avançando. E investimento no exterior, então, né, se a gente falasse isso em 2018, 2019, o pessoal, como vocês colocaram bem, né? Não, isso é complicado, vou me embananar, aí cria a narrativa da herança, a narrativa do imposto, a narrativa do... E aí tem aquela narrativa, né, que é clássica, que é, olha, que dólar que você está se expondo, tem taxa, tem spread. Aí eu lembro de uma frase que virou até camiseta, a frase do meu pai, que meu pai, assim, tipo, desde criança ele sempre falava, não sei quem acha que é esperto, né? Que vai escapar das crises do Brasil, mas uma hora o Brasil te pega. Aí ele falava assim para mim, você pode ter certeza, se ficar só exposto ao Brasil, uma hora o Brasil te pega. Super. E aí fizeram até uma hora o Brasil te pega, né? Fred Rittenband. E aí eu lembro que uma conversa nossa há alguns anos, o dólar estava acho que 4,14 ou 4,10, e a narrativa era, não, vocês vão se expor no exterior com dólar a 4, já está no topo, etc. Você acha que já teve um amadurecimento ou essas narrativas ainda continuam? Teve um grande amadurecimento, mas de um público pequeno ainda, né? Então você vai vendo... Engraçado que o dólar não está na máxima, né? Se for ver, a máxima foi no início da pandemia. Sim, bateu quase 6, né? Mas pensa lá, quem entrou naquela época e fez o... É um câmbio dolorido, eu sei que é difícil apertar esse botão, né? Difícil fazer essa primeira remessa. Mas quem fez naquela máxima, basicamente dobrou o capital em dólar, né? Se fez a aplicação papai e mamãe correta aqui, né? Mesmo com quer dizer, em momentos de instabilidade global, o mercado americano te dá segurança. Em momentos de estabilidade nacional, o mercado americano também te dá essa segurança. Então, assim, voltei. Então, eu acho que é o seguinte, a gente ainda tem uma miopia como sociedade de que o Brasil é seguro e o internacional é arriscado. De que é o dólar que varia e não o real que varia. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, que é muito doido, assim. Mas você pega assim, se você comparar o dólar e outra moeda madura, você pega o euro, né? Podia pegar a libra, você vai ver que elas andam em paridade, com pequenas volatilidades, mas há muitos e muitos anos. Quando você coloca o real nessa linha do gráfico, aí você vê que é ele que é o componente maluco ali na equação. Agora, olha como tudo é desenhado no Brasil para a percepção de que lá fora é arriscado e a nossa ilha aqui é confortável. Você pegar o ativo mais seguro do mundo, né, o Treasury americano, tá? Talvez seja o ativo mais seguro, mas dito mais seguro do mundo, né? E colocar ele dentro de uma carteira brasileira, sabe o que os modelos de risco brasileiro fazem? Colocam essa carteira como ultra arrojada, né? Verdade. Por conta do componente de dólar. Então a gente foi criado e a gente tem estruturas regulatórias centrais, né, não acessórias, que colocam a gente nessa percepção de, aqui dentro do Brasil é seguro, estamos aqui numa ilha, sei lá, super, super bacana, e lá fora tem guerra atômica, não é? Então, eu acho que é isso que vai começar a transformar, né? Então, agora, demora, mas eu vejo que já amadureceu muito. Quem já dá? Porque na hora que você dá esse primeiro passo, você desmistifica
essas inverdades, né, de que, puta, é muito difícil, né, você vê a adoção cada vez maior e um aprofundamento do conhecimento do que são finanças internacionais, né, do que é banking internacional, de qual que é a resiliência do mercado americano. Eu gosto sempre de voltar para a crise das crises em 2008, né, o epicentro aqui nos Estados Unidos. E para onde caminha o fluxo de capital? Para cá, não é? Então, você está investido em moeda forte, é meio óbvio, não é? Só que para a gente que é tal do sapo na panela, né? A gente que nasceu, foi criado no Brasil, né? Virar essa chavinha é difícil. Apertar o botão do primeiro câmbio é super complicado. É muito embora óbvio, é muito angustiante, né? Mas o dólar sempre está caro, né, Li? Eu tenho um lema que assim, o dólar está sempre 30 centavos mais caro do que você acha que está. Então, se ele está 5,50, tivesse 5,20, está de graça, assim, né? Mas ele está sempre 30 centavos. Que um ponto interessante é que como criam, né, que quando você está se expondo no mercado internacional, você tem que comprar a taxa de câmbio na mínima e se for vender na máxima, e como se você estivesse especulando, e não no sentido de preservação do seu capital, que você está colocando uma parte do seu patrimônio lá em moeda forte, exposto em determinados ativos, justamente para você lidar com o risco país, e no caso o risco Brasil, país emergente, não é? Os nossos títulos, os títulos do Tesouro são classificados como junk bonds, com essa coisa, essa início de perda da âncora fiscal, né? A gente pode sofrer até novos rebaixamentos, né? Então, assim, chega a ser até surpreendente, mas o pessoal, né, tá engatinhando. Eu fiquei surpreso com o seu número de 500 mil pessoas só que estão se expondo no diretamente sim, fora os veículos indiretos. Qual seria o potencial, você acha, de número de investidores? Assim? 100%. Caramba. 100% da população nacional. Então a gente está tipo na infância da infância, na infância da início da exposição do mercado internacional. Na infância da infância, até porque não tem mais produto financeiro nacional, né? A indústria brasileira, eu acho que, de certa forma, ela não cresce, ela entendeu agora, assim, que ela ter sido fechada durante muito tempo não fez ela se desenvolver. Pelo contrário, não é? País que não troca, que não participa de trocas de fluxos de capital, né? O mundo anda na velocidade da luz e você está ali fechadinho, né? Então, você não participa do crescimento. Que começou a acontecer assim, acho que a gente chegou em 2019, 2020, olhou e falou assim, cara, vai entrar uma enxurrada de dinheiro no mundo de investimentos e não tem mais produto para ser alocado, não é? Aí você começa a inventar produto, né? Você inventa COI, você inventa fundo porcaria, você começa a falar de BDR. E aí você força uma barra que não tem muito volta, né? Então, eu acho assim, a penetração dos produtos financeiros internacionais na população nacional, ela vai acontecer, né? Agora, resta saber como ela vai acontecer. Se de forma direta, né, nos interesses da população, ou se de forma intermediada, né? Aquele que pega um produto lá fora, coloca um monte de taxas e te vende no Brasil, né? Então, vamos participar da conexão, vamos deixar essa barreira mais alta ainda. Então, para mim é como... Agora, que vai ter penetração internacional, não tem dúvida, assim, né? E ela penetra em todas as camadas da população, né? Do entrante no sistema financeiro até... Pensa o seguinte, isso é geracional, tá? O jovem investidor, aquele gato... Assim, eu acho que... Tata não, que Tata tem 19 anos. Mas eu e o Richard aqui... Richard não, também teve o pai que falava assim, não invista em reais. Mas eu fiz meu primeiro investimento, como assim 99% dos meus amigos, em poupança, né? Minha geração fazia isso. O jovem investidor tende a fazer seu primeiro investimento numa ação listada aqui nos Estados Unidos, em detrimento de um ativo brasileiro ou em cripto. Não é? Pois é, era o que eu ia falar agora. O mercado cripto no Brasil já é maior do que o número de brasileiros que investem no exterior direto. Porque ele pegou uma camada de entrantes no mundo de investimento muito jovem. Ele pegou ela inteira. Sim. Ele não dividiu com ninguém, né? Então, o jovem investidor brasileiro vai inteiramente para cripto ou para uma ação aqui fora, né? Então, ele não quer investir em magnesita, sei lá se isso é listado ainda. Ele quer investir na Apple, na Tesla, em indústrias de games, algo que ele acredita de verdade, né? Ou em cripto, que é o que ele acredita, tem mais intimidade. Eu acho que a gente, como brasileiro de 40 anos, sei lá, um pouco ou menos, a gente nasceu e cresceu com muita intimidade na poupança. A gente sempre deu porrada na poupança, mas do ponto de vista de produto, é um produto muito íntimo da família brasileira. Não é uma porcaria, mas ele é líquido, ele está lá, a família conhece,
né? Ele é fácil. Então, como estrutura de produto, ele funciona bem, embora seja uma porcaria de rentabilidade. Essa mesma intimidade migrou para essas marcas que são listadas aqui nos Estados Unidos e para cripto. Então, tem uma mudança geracional tremenda acontecendo na adoção internacional já logo no primeiro investimento. E eu consigo colocar cripto dentro do que é uma adoção internacional, né? Dado que é um ativo, no mínimo, transnacional, vai. Então, Sim. acho que, aí respondendo a pergunta original, acho que a penetração é de 100% em toda a camada da população e acontece ao longo dos próximos 10 anos. Li, eu queria compartilhar com você uma coisa que aconteceu semana passada. Eu considero como um sinal. Eu sou meio... Acho que eu puxei isso do meu pai. Os caras vão te sacanear. Legal. Foi o seguinte, eu tinha feito um post com uma análise que tinha saído no terminal Bloomberg, que o Brasil tinha saído do grupo dos BRICS e virado BIST, né? Aí tava lá, né, com Argentina, lá, um grupo de países ali. E esse post... esse post, um professor, uma professora de uma escola estadual pegou esse post e deu aula sobre esse post lá, e aí ela tirou uma foto do post na lousa e as crianças copiando, estudando. Aí eu falei, pô, que bacana, né? Tipo, um post que seria algo até avançado, não é? Sendo utilizado numa escola estadual, não é? Então, assim, aquilo me acendeu, sabe? Te perdi. Total. Oi. É que me mais ligaram próximo. aqui. Tá. É que me ligaram aqui, já foi. Tá me ouvindo bem? Sim. E o sinal de como realmente dá pra gente, né, atingir, né, toda a população, não importa, né, o tema. Então foi uma coisa que até me surpreendeu, assim, positivamente, tipo, de dar um sinal de esperança mesmo, sabe? Tipo, todo mundo pode também, ter acesso. Né, finanças, assim, quando a gente fala de educação financeira de base, porra, assim, se você for falar de CDB, do Itaú, do Bradesco, do LC, é chato pra dedéu, cara. Entendeu? Então, quando você começa a embutir cripto, né, ações americanas, biotecnologia, games dentro dessa conversa, ou do contexto de trocas de mundo, globalização, pô, o assunto fica muito mais palatável, assim, entendeu? Né? Você começa a falar de coisas que realmente acontecem, que você entende, porque você está vendo o mundo caminhar para carros elétricos, você está vendo o mundo caminhar... Então, acho que assim, dá para avançar muito, e essa geração nova, a gente vê muito aqui, assim, né? A geração de novos investidores, esses mais jovens, né? Chegam, não é com mais entendimento técnico, é com mais manha, sabe? Do que é... De que realmente é importante saber. O que realmente vai mover o mundo. Né? Não é a taxa de juros só, obviamente é um componente importante, Exato. muito técnico, mas assim, tem esperança. Quer dizer, até porque e o conhecimento nacional, quando o tema vai para esses investimentos mais globais, ele meio que ele parte da mesma linha de partida do que do americano, do que do francês, do que do alemão. Né? Você não precisa tanto do contexto da inflação brasileira. Né? Você está no mundo global, então, enfim, acho que é um pouco por esse lado. Mas não é minha especialidade, é tua. Não, mas eu concordo muito com isso que você falou ali. Até hoje eu fiz uma live mais cedo com o André Portillo, do BTG, e a gente comentou sobre essa questão dos jovens, né? Como que, por exemplo, o jovem que está investindo em cripto, ele já vem com uma consciência de que o dinheiro dele, o real, está se depreciando. Ele já está tendo uma consciência de responsabilidade fiscal, sem entender muito da parte técnica, mas ele está entendendo que o dinheiro dele está perdendo valor e que ele precisa estar exposto a ativos, a investimentos que pelo menos preservem esse dinheiro deles. Exato. Lógico, tem aquela parcela que quer especular também e tal, mas é muito interessante ver essa consciência aflorando já nos jovens brasileiros, né? Não, e e além disso, Tata, que é muito evidente, também uma consciência de como o mundo deveria funcionar de forma conectada. Por exemplo, a turma que vem, o jovem que vem, ele declara ou está fazendo o primeiro investimento ou já ter investido em cripto. Né? Assim, quase que, assim, não dá para falar 100%, mas tipo, absolutamente a grande maioria tem esse perfil. E aí, quando a gente vai pesquisar, ele fala assim, cara, o que eu não consigo entender é por que cripto eu consigo negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana e liquidar na hora,
E quando eu vou comprar uma ação da Apple, eu demoro 2 dias, né? Não tão declaratório assim, mas você vê que as mecânicas são assim, pô, eu quero meu dinheiro, eu quero usar, né? Eu quero sacar, né? É assim, não, demora 2 dias. Não é. Por que só em horário comercial? Porque de fato não faz Sim. sentido. Então, o mundo digital que essa turma está adotando, né, ele traz não só esses conceitos de queda de fronteiras, né, mas também conceitos de que o tempo é teu, o dinheiro é seu, você move ele livremente na hora que você quiser e qualquer regra que tem em cima disso são regras que tiram a sua propriedade sobre o que é teu, né? Então, acho que tem uma mudança geracional aí tão violenta É, que vai ser... inclusive, eu já vi várias pessoas falando assim que o dinheiro que está no banco, ele não é seu. Você quer comprar uma coisa, você não consegue, porque o cartão vai lá, aí ele fala que é por segurança, tudo mais, tudo bem, nem entrar no mérito. Mas assim, o jovem, ele não entende isso. Ele quer dizer, o dinheiro é meu, por que eu não posso usar o meu dinheiro para comprar o que eu quero comprar nesse momento? Né? Se eu quero comprar um carro com o meu dinheiro que está na minha conta. Não, você tem que você tem que assinar um papel dizendo para o banco, por favor, libere o meu dinheiro. São demandas do mundo moderno. Da 20 anos, 10 anos atrás, talvez 5 anos atrás, ser o contrário, né? Pô, apertei o botão, fiz uma transferência e o banco deixou, que absurdo, né? Então, mas aqui inseguro. Mas acho que no mundo moderno essas angústias caíram, né? Você tem outras mecânicas de proteção muito mais eficientes, não é? Obviamente, acho que cripto tem muito para avançar em segurança, mas muito para avançar, né? Mas ele traz já a sementinha do que Teve uma vez, o cara me deu um exemplo sobre avião a jato e avião de hélice, né? Assim, cara, quando os caras inventaram o avião a jato, os aviões movidos a hélice estavam muito avançados já, sei lá, tecnologia foda, pegava toda já a propulsão e pegava o vento, colocava a favor, e o jato muito para trás. Mas na hora que o jato nasceu, não adianta mais você investir no motor a hélice, porque aquela tecnologia já passou, é só uma questão de tempo. Então, Crypto traz tudo isso, esses conceitos de propriedade, né, de propriedade em qualquer jurisdição, de manipulação a qualquer momento, sem regras em cima, já aconteceu. Né? Então, como é que você para de investir em mais segurança dentro do sistema financeiro bancário e passa a investir nessa segurança do mundo não regulado, né? Não centralizado? Né? Acho que é esse o olhar que todo mundo da indústria deve ter daqui para frente. Porque se não tiver isso, não vai atender, vai ficar velho muito rápido, entendeu? Então, acho que é um pouco minha visão de o que o mundo cripto traz para a gente aqui. Não, eu ia até falar antes, né, que um dos caras que eu acho que mais enxerga cenário é o Lee mesmo, assim, porque, por exemplo, a transformação que aconteceu no mercado brasileiro de investimento exterior, que a gente conversou acho que 2 anos atrás, né? Exatamente. Então, aproveitando aqui, como é que você está vendo agora, né, essa dinâmica? Você acha que vai começar a acelerar ainda mais essa exposição dos Internacionalizar? brasileiros? Vai. Eu acho Como é que você está assim, vendo o mercado hoje? eu acho que agora no Brasil, você tem uma demanda extremamente desorganizada no mundo de investimentos, né? Então, você organiza a demanda através da oferta, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? A distribuição sempre mandou na competição. Então, se você é uma corretora, você tem o cliente, você vende qualquer porcaria para esse cliente. A real é essa. Qualquer produto que está na prateleira, você vai vender. Os bancos, a mesma coisa, entendeu? Então, é a oferta que organizou a demanda. A demanda começou a ficar mais sofisticada no Brasil hoje, né? Já começou a entender alguns riscos. Então, ela já começa a se organizar de uma maneira mais importante, né? E do lado da oferta, você viu que acabaram os produtos, você vai precisar acessar o mercado internacional. A tentativa recente foi de importar o mercado, né? Não continua com as barreiras grandes, não vamos competir lá em Wall Street, não vamos competir ali nos Estados Unidos, porque a competição ali é muito madura, né? Deixa o cliente aqui no Brasil, não vamos para lá. Só que assim, a porta já abriu, não tem como você diferir o amadurecimento do mercado, né, por tanto tempo como você fazia no passado. Então acho que todos os players já acordaram, vão ter que expandir para o exterior e encarar a competição aqui. Né? Quem não fizer, Richard, vai se tornar irrelevante ao longo dos próximos 5 anos. Então, acho que em 18 meses, todos os players brasileiros com mais relevância vão estar aqui nos Estados Unidos. E isso vai abrir uma fronteira
de conexão internacional que a gente nunca viu na vida. O mercado financeiro americano ou internacional só não entra no Brasil porque não tem acesso. A gente, como empresa, tenta ser essa primeira avenida, por daí é nosso nome, né? Então precisa ser esse primeiro catalisador, essa âncora. E a gente espera que o ecossistema inteiro venha. Né? Faz parte da nossa missão atrair competidores melhores. Né? A gente quer que Itaú venha, que Bradesco venha, que XP venha. Né? Porque é isso que faz a nossa categoria aflorar e o país se conectar com o resto do mundo. Né? Talvez você tenha um ou outro perdedor no meio desse fluxo, algum interesse de deixar só o mercado no Brasil acontecendo, mas para a população, para o país, a expansão para o exterior não tem mais volta, né? Não tem mais volta, assim, só que a pergunta era assim, quando ela acontece? Será que agora ou daqui a 10 anos? E a resposta é agora. Né? Tem Product Market Fit, tem mecânica, você tem avanço regulatório, você tem avanço de infraestrutura e você tem uma demanda que se organizou. Né? Então é impressionante a diferença que tem. Essa nossa conversa aqui há 2 anos atrás ia ser papo de maluco, né? Aliás, a gente teve uma 2 anos atrás. Era meio de maluco, assim. Teve esse papo. Agora um pouco menos, né? Ainda um pouco. Mas daqui a 2 anos, você algo assim, deixa de ser simples para ser natural. Verdade. Né? E aí a coisa começa a fluir de uma outra maneira. Né? Assim, cara, acho que hoje, por exemplo, a Evelyn, se fosse considerada uma corretora brasileira, seria provavelmente entre as 2 ou 3 que mais abrem conta de clientes todos os dias. Então esse fluxo já começou. Né? Os capitais já estão vindo, faltam mais produtos. Então agora a gente começa a vender fundos de investimentos. Né? Começa a colocar carteiras administradas, abre contas de Pix. Então você vai aumentando, faz banking agora, você vai aumentando esses fluxos de serviços financeiros. E não tem dúvida, assim, ano que vem provavelmente a gente chega em crédito e seguro. Né? Legal, e isso muda a estrutura do país. Já tem o cartão, né? Pois é, eu não recebi meu cartão ainda. Não, vou mandar já vou anotar aqui. O Richard já recebeu ou não? Pô, não, também não. Que gafe minha. Tá aqui. Não, mas... Já vou pedir para... Sabe que tá rolando um negócio no mundo que sabe o chip? Tem um chipzinho no cartão. Tá em falta. No mundo. Entendeu? Então a gente vai... Tem um mercado negro, descobrir assim, de chip de cartão. Mas a ideia, a gente já embarcou grande parte dos nossos clientes. A Avenue já é disparado. Você pode pegar todos os bancos que atendem clientes brasileiros, somar todo mundo, multiplicar por 10, não dá o número de contas que a gente tem em banking hoje aqui. Né? Então, acho que está acontecendo e vai acontecer mais para mais gente. Então, essa tese que vocês levantaram alguns anos atrás também, de internacionalizar, o Richard disse que é desde que nasceu. Vai penetrar total na sociedade. Total. Legal, hein? Ano que vem, então, pode ser que seguros, crédito... Vem mais novidades, então, Li? Vem uma porrada de coisa. Porque agora, assim, hoje a gente abre o sistema financeiro fundamentalmente para ativos listados, né? Para equities, para estar negociado na bolsa. Né? Tem uma grande camada na população que ainda não consegue adotar a renda variável, muito pela mecânica dela. Então, como é que você coloca um produto de gestor em cima? Né? E os mercados são muito maiores. O mercado de equities, se a gente comparar com o mercado de BDR, né? O mercado lá está em 7 bilhões. O mercado de fundos de investimentos internacionais, que deve ter menos de 1 ano no Brasil, já passa de 100 bilhões. Então, só que 100 bilhões de produtos horríveis. Como é que você traz ele para acessar diretamente o sistema financeiro americano? Né? E aí ter sei lá, uma gestão maravilhosa, mas com uma intermediação decente, entendeu? Né? A favor do cliente e não do distribuidor. Então, é isso que a gente vai caminhar e aí também penetrar em outros serviços, né? Crédito, desculpa um negócio assim, não tem crédito no Brasil. O cara cobra 350% ao ano, o mais barato, aí não está te dando crédito, não é? É verdade. Sim. Então, quando a gente chegar com crédito a 15% ao ano, aí vai mudar tudo. Né? E aí, na ótica de gerenciador de riscos, te perguntar, né? E os desafios que você vê para esse ecossistema, dessa internacionalização continuar avançando, quais potenciais obstáculos, coisas que a gente tem que ficar de olho, coisas que a gente tem que Richard, se unir para enfrentar? Isso que a Avenue tenta fazer hoje já foi tentado várias vezes. Né? Só que sempre foi tentado de uma maneira muito ruim.
Então, como que é? Chuta a porta, finge que, assim, finge que não tem regulação. Ah, eu estou nos Estados Unidos, então o regulador brasileiro não me pega. Né? Se me pegar, eu vou para o Uruguai, ou eu vou para a Austrália, eu vou para Malta. Então, assim, a gente chama race to the bottom. Toda vez que foi tentado isso aí, né? E você, assim, o que a Avenue faz, internacionalizar, obviamente ela embute risco no sistema financeiro. Então você se comporta como parte do sistema financeiro, ou a porta fecha na tua cara. Só que na hora que ela fecha para a categoria inteira. Então as tentativas que foram feitas no passado foram feitas de maneira assim, terrível. E toda vez que fechou a porta, fechou para todos nós brasileiros, seja o consumidor de investimento ou o distribuidor de investimento, né? Então, o que a gente tenta fazer aqui é construir uma categoria internacional brasileira, né? Expandir o mercado brasileiro em conformidade com as regras brasileiras e tentando trazê-las para cá também, né? Então, assim, o que é o grande risco da nossa indústria? Ela se formar do jeito errado, entendeu? Chutar portas que não deveria chutar, né? Falar não para regulações que deveria aceitar, ou não ajudar a construir os ambientes seguros de infraestrutura. A gente, como profissional, a gente tem que olhar, por exemplo, você pode pegar uns grandes bancos, né? Eles podem ser caros, ineficientes, duros, chatos, mas uma coisa você vai ter certeza, eles andam dentro da regra, né? Eles cumprem os requisitos mínimos ali de segurança, de infraestrutura regulatória, enfim. Então, acho que o grande risco daqui do internacional é não conseguir construir este tipo de infraestrutura entre os países. Por isso que tem que ir aos poucos. Você coloca um produto, testa, conversa com o regulador americano, conversa com o regulador brasileiro, né? Vê se o negócio tem conformidade, vê com seus compliance. Então, aí você dá mais um passo. E aí você vai construindo essa nova categoria que, de novo, está muito atrasada. Ela deveria ter andado 15, 20 anos atrás. E por que ela não andou? Porque quem tentou fazer chutando a porta, né? E aí fechou para todo mundo. Então, acho que dessa vez nosso compromisso sempre foi esse, né? Fazer não só uma empresa, mas construir uma categoria aos olhos do interesse nacional, né? Seja do cliente, mas também do ecossistema, né? Imagina assim, a Ever começou, já vamos fazer opções binárias. Pô, fechou a porta, não é? É um tipo de coisa. Sim. Acho que E assim, agora, para o cliente, né? O cara que não se internacionalizar rapidamente, eu acho, né, vai ficar restrito a produtos cada vez menores, com mais volatilidade, vai perder a história do mundo. O mundo acelerou demais, né, Richard, né, Tata? Né? O mundo está muito rápido, as conexões estão acontecendo. Pô, você olha o Ibovespa há 20 anos atrás, olha as ações que ele tem, provavelmente são as mesmas de hoje, né? Sim. Você olha o S&P há 3 anos atrás e hoje deve ser diferente completamente. Totalmente. Entendeu? Então, assim, o mundo está muito rápido, né? O mundo tem acontecido em dólar. Você precisa estar nele, né? E, inclusive o Brasil está acontecendo em dólar, você não percebeu ainda. Então, Sim. Tem muita gente que pergunta isso mesmo. Ah, por que eu tenho que investir no exterior se minhas despesas são em reais? Oi, né? Mal sabe quantos falou, custos então. são embutidos em dólar, pelo né? dólar. Falou, então. Mas até queria compartilhar aqui uma coisa assim que bem interessante do que você falou agora ali, que foi um aprendizado que você nem sabe que você passou para mim, você passou, que foi justamente sobre isso lá em 2018, eu acho que foi num evento, acho de commodities, né, Richard? No Unique. No Unique. E você falou justamente sobre isso, sobre a importância, né, de você fazer do jeito certo, de você buscar esse diálogo com os reguladores, com o mercado, de fortalecer o ecossistema. Porque até então eu também tinha uma mentalidade de não, vamos e faz, não se importa com isso. E isso foi muito interessante, muito importante para mim, na minha compreensão, não apenas como empresária, como também como investidora. E hoje em dia eu passo muito isso para as pessoas que aprendem comigo sobre criptoativos, por exemplo, de faça da forma correta. Senão depois você vai perder tempo, pode sofrer prejuízos, danos por não estar fazendo a coisa da forma correta. Então, assim, se preocupa mais em construir algo de valor ao longo do tempo, seja o seu portfólio, o seu negócio, do que tentar encurtar esse caminho, né, de uma forma meio torta. E, assim, queria te agradecer por esse ensinamento, já valeu aprendizado. Que
que foi lá em Que bacana. 2018. Não, obrigado pelas palavras, Tata. Mas pode falar, eu acho que foi um aprendizado meu da vida para mim também, né? No fundo, a Avenue aqui, ela é uma continuação do que a gente sempre fez a vida inteira, que era pegar produtos que só tinham acesso no private, em clientes muito ricos, e descer para uma mecânica de varejo de alta renda, né? Toda vez que a gente tentou fazer no forceps, né, falhou retumbantemente, assim, entendeu? Porque você não constrói nada sozinho, a gente constrói tudo em ecossistema, né? Verdade. Você pega o mercado financeiro, essa catalisação da Avenue, ela começou a acontecer quando o ecossistema começou a adotar, né? Quando as casas de análise começaram a cobrir. Pô, o Richard, uma vez eu conversei com, acho que o Richard, falei, cara, eu tenho uma dificuldade tremenda, porque eu vou em jornalista, em casa de análise, e os caras cobrem resultado corporativo da, sei lá, M. Dias Branco, né? Não conheço a empresa, e não cobre da Apple, entendeu? Que está presente na vida das pessoas, né? Então, assim, como que a gente faz para mover este ecossistema? Né? Acho que vocês foram a primeira turma que eu vi assim, pô, tem uma turma que entende commodities internacionais, a importância de carregar ativos fora do país, de outras jurisdições. Então, assim, você vai aprendendo que, cara, ou você faz isso em ecossistema, né, nas diferentes competências do que uma categoria se transforma, ou, cara, você vai perder muito tempo, né? Aí falhar retumba. E geralmente quando você faz sozinho, você planta semente para outros. Quando você faz em grupo, aí você colhe as próprias sementes. Então, acho que é o que eu aprendi assim na vida de empresário, né? Pô, um baita insight de empreendedor. Porque Né? geralmente o pessoal tem a mentalidade de escassez de falar, não, eu vou fazer só para minha empresa, eu não quero que apareça mais nenhuma. E você em todo momento fala que você quer chamar, né, outros competidores, né, e além de desenvolver o ecossistema. Acho que isso aí é bem importante. Competidores melhores. Você quer jogar na primeira divisão, né? Contra o Paris Saint-Germain, não quer jogar contra o 15 de Piracicaba, né? Dar carrinho por trás, poder no olho, né? Então, mas como você faz? Você melhora o ecossistema. Porque assim, a gente critica, no passado criticava muitos bancos. Eu falei, pô, você deveria estar fazendo esse negócio que o Kevin não está fazendo, né? E escutava muito também assim, cara, puta, é que eu não consigo fazer, porque tem muita zona cinzenta, né? Eu tô com 40 milhões de clientes nas minhas costas, né? Se eu tivesse zero, eu faria. Aí você fala, pô, realmente é uma categoria que a gente consegue trabalhar muito melhor começando de uma garagem do que começando com 30 milhões de clientes nas costas, não é? Então não é sobre grana, é sobre capacidade de tomar os riscos corretos, de ir construindo cada categoria, e aí você vai trazendo cliente, entendeu? Senão você também só vai trazer o maluco, né? O especulador, não a poupança nacional, né? Sim. Excelente. Então, legal. Richard, quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu tô até pensativo aí, tantos insights aí que Ficou reflexivo. A gente vai falando. Não sei nem se eu joguei a conversa para outro lado, se era mais para... Não, excelente. Eu acho que totalmente deu pertinente. uma visão boa para o pessoal entender o que está acontecendo, os nossos desafios, né? Como setor financeiro, que é extremamente fechado, mas que né, agora está aberto, né? Os caminhos, né? E a tendência é continuar se desenvolvendo. Ainda mais que a gente tem ano que vem um calendário eleitoral que tende a ser, né, turbulento. Normalmente no Brasil é muito turbulento, tem muita coisa acontecendo no Brasil, muita coisa acontecendo no mundo. Então a gente deu o primeiro passo para a exposição no exterior, vai ter que dar outros passos para a qualidade da exposição também no exterior, não é? Não dá para cair no conto de BDR, feeder fund, isso atrasa o mercado, né? Isso atrasa a nossa conexão com o mundo. Então, isso me chateia quando eu vejo. Pô, ao invés de todo mundo expandir e conectar-se ao sistema financeiro internacional, você fica com essa de trazer, pô, na pecha do aqui é fácil, lá fora é difícil, e aí a gente perde tempo no país. Perde tempo no país, né? O risco de conversibilidade, né? Que alguns países já conheceram, como a Argentina, e os brasileiros, quando eu falo risco de conversibilidade, o cara fala, eu vou me preocupar com isso. Eu falo, ó, vai lá, então. O dia que você se preocupar pode ser tarde demais, né, meu? Eu vindo de família judaica, a gente já sabe há milhares de anos que não dá para você deixar, né, chegar nesse ponto, que a hora que chega você está, né, arruinado. Você vai explicar o BDR não patrocinado no Brasil aqui para o gringo, ele fala assim, então é um total return swap com risco de crédito. Eu falo, para quem não sabe, né, patrocinado ele não parte da iniciativa da própria empresa emissora, né? Você tem um intermediário que está fazendo isso. A gente até fez uma matéria sobre isso aqui na Convex, já faz um tempo. Boa. Vou até procurar essa matéria que a gente explica a diferença, né? Importante saber. Show de bola.
Li, quero te agradecer pelo bate-papo, pelos insights que você compartilhou hoje com a gente. Saiba, a gente admira aí imensamente seu trabalho, a trajetória sua também no mercado financeiro, até antes da própria Avenue. Você vem sempre inovando, né? É um profissional com visão lá na frente e que vale a pena o pessoal acompanhar, porque não só pelo trabalho que você já está fazendo aí, de trazer todo esse esclarecimento para as pessoas, trazer uma ferramenta para exposição direta no exterior, realmente, mas também pela tua visão como empresário. Até gostaria que você compartilhasse mais coisas aqui pelas redes sociais. Vou deixar aqui o convite para você compartilhar mais insights. Quando quiser. É muito Você fala assim, bacana. ficou até tímido aqui. Mas eu vou, assim, agora as fronteiras se abriram, né? A gente tem que se encontrar, né? Ver se eu vou para o Brasil daqui a pouquinho e aí vou fazer questão de ligar para vocês e a gente se encontra pessoalmente. Sim, também, né? finalmente... Pode ver, aqui, ó, Miami tá florida. Então, o meu visto tinha expirado e eu não conseguia marcar, porque as embaixadas americanas estavam fechadas aqui no Brasil, e aí agora eles começaram a reabrir e eu consegui finalmente marcar e eu vou conseguir renovar. Em breve estaremos nos Estados Unidos também, fazer alguma visita. Exato. Tá bom, muito bem-vindos aqui. Obrigada, Li. Tenha um bom dia. Li. Um abraço aí para todo mundo da Avenue também. Guardo outro convite aqui. Só me chamar. Combinado, então. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Um abração. Até mais.